TVC, a TV do Correio da Manhã. Pessoal, vocês me desculpem, é uma satisfação novamente o programa Enfoque Espírita entrar em vossas residências levando um pouquinho da doutrina espírita, tá certo? Hoje estou afônico, mas temos ao nosso lado aqui o nosso convidado, que é o Paulo César da Silva, lá do Grupo Espírita Jesus e Maria, lá na rua Gregório Kruzik 446. Então, pessoal, eu vou cortar a maior parte das minhas falas e deixar o Paulo hoje falar um pouquinho mais, tá certo? Lembrando que toda a nossa programação do canal 16 TV Correio da Manhã é veiculado em Friburgo, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, canal número 3 de Três Rios. É só vocês acessarem, vocês vão ver uma excelente programação, tá certo? E está aqui ao nosso lado, né? Seja bem-vindo, Paulo César da Silva, já esteve conosco na semana passada, não é? E vai vir muitas outras vezes, se Deus quiser. E Ele quer. Sabe por quê? Porque é uma pessoa do bem e para o bem. As suas considerações iniciais, Paulo. Então, mais uma vez eu agradeço aí o convite, né, a lembrança, né, da nossa pessoa para vir participar com você nesse programa, né, que tem como um objetivo a divulgação da doutrina espírita, do cristianismo, né, do Evangelho de Jesus, né, e espero que a nossa conversa hoje seja útil para alguns corações, né, e que a paz permaneça entre nós. Perfeito. Olha, eu estive lá na segunda-feira passada fazendo uma visita ao Grupo Espírita Jesus e Maria. Fui muito bem recebido, o pessoal é muito simpático. Eu creio até, Paulo, que eu criei uma situação, porque a gente fala muito e eu falo um pouquinho a mais. Então tinha umas senhoras muito simpáticas lá que estavam meia, digamos assim, atentas para o que nós estávamos brincando nas nossas brincadeiras. Se eu falei alguma coisa que as prejudicasse, por favor, eu peço perdão a vocês. Não, mas ao contrário, o pessoal gostou muito, porque aliás é muito difícil não gostar de você, da sua presença, foi pela alegria, pela simpatia, então todo mundo gostou, poxa, legal, né? Foi muito bom. Olha, lá ambiente é acolhedor, gente. Olha, é pequeno, é exatamente como acho o Jesus queria. A divulgação em um local sem ostentação. Não estou dizendo que os outros ostentam, não é isso. Mas a gente vê e a gente sente como a espiritualidade, junto com os trabalhadores da casa, agem. E através dessa ação é que vamos ver quem são os mentores da casa. Fiquei muito satisfeito. Bem, você quer falar... Bom, eu sei que as reuniões públicas lá no Jesus e Maria é às segundas-feiras, 8 horas. Mas me parece que antes tem... Começa agora
Em dezembro, né, depois de ver a data direitinho, começa um estudo do Livro dos Espíritos. Começa às 15 para as 7, toda segunda-feira. Então são 45 minutos ou 50 minutos? 50, dá 45 mais ou menos. Entendi. Antes da palestra, viu, gente? Porque aí é uma coisa só. Olha, na realidade, são 2 horas excelentes ali. Aliás, Joana, já estou falando demais, tá vendo? Joana nos diz o seguinte: o importante é estarmos uma vez no centro espírita, mas de coração, absorvendo, captando tudo que é de bom dali. Eu lhe pergunto, Paulo, quantas vezes você vai ao Jesus e Maria? Normalmente 2 vezes por semana. 2 vezes. Olha, a gente tem uma brincadeira no pessoal que trabalha nos centros, que diz que qualquer hora eu vou levar minha cama para o centro. Não é isso que o pessoal fala? Mas por que nós falamos isso? Porque temos 2 reuniões, então a gente vai nas 2 reuniões. Fora que às vezes você tem que ir lá fazer alguma coisa, limpeza, essas coisas assim. A manutenção da casa. Mas né, normalmente, porque no Espiritismo tem isso, como em outras religiões, são aqueles que trabalham na casa, trabalham mesmo, cada um faz alguma coisa, né? Exatamente. Olha, e nada melhor do que uma vassoura. Ah, mas isso aí é da parte do pessoal que faz faxina. Mentira. Quando eu cheguei lá na segunda-feira passada, eu encontrei um palestrante limpando a casa com a vassoura. Gente, isso chama-se ânsia de trabalho. Mas essa ânsia é do bem, para quando as pessoas que ali chegam possam já receber tudo limpo. Chama-se asepsia material. Mas no momento em que há a asepsia material, há também a espiritual. Claro, né, gente? Tem que ter. E há. Então, gente, eu vou deixar hoje a maior parte da nossa conversa com o Paulo, porque eu acho que eu já falei demais. E nós estamos no Palavras de Vida Eterna, né? Vinda de Emmanuel através de Chico, e é o capítulo 148. Aí eu peço, então, Paulo, que de agora em diante toque o programa. Deixar por tua conta que você precisa aquecer a voz. Podemos começar? Podemos. Então, se você quiser falar alguma coisa, não tem problema. Vamos falar junto, vai dar. É o capítulo 148, cujo título é No Bom Combate, né? Então tem uma passagem da segunda carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E vamos ler agora a lição, né? O texto de Emmanuel, para nós entendermos o que é o bom combate, né? E diz Emmanuel: nas lides da evolução há combate e bom combate. No combate visamos aos inimigos externos, brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégia e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários entre alegrias falsas, ignorando o que estamos dilapidando a nós mesmos. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma.
Esse texto ele é bem elucidativo nesse sentido, porque essa frase, né? Combati o bom combate, muitas pessoas usam, eu sempre achei interessante, mas não entendia o que é o bom combate, né? E Emmanuel coloca aqui, existe o combate é o quê? É só a nossa luta aqui no mundo material, né? O mundo material fica ali e nós ficamos aqui combatendo aqui as coisas, enfim, com o nosso orgulho e egoísmo, nós queremos vencer aquela coisa, eu vou vencer na vida, mas na vida material. E o bom combate é a questão interior, é quando você se volta para dentro de si, né, e começa a combater as suas imperfeições. Pois é, Paulo. Aqui, no segundo parágrafo, tem uma coisa muito interessante. Diz assim, lá no meio, criamos estratégia e, por vezes, saboreamos a derrota. Dos outros. Pois é, dos outros. Isso chama-se malvadeza. Literalmente malvadeza. Porque teremos que saborear a nossa derrota, gente. Nesse assunto que estamos saboreando a derrota dos outros. É a nossa também. Gente, se em qualquer segmento religioso, não é somente nos espíritas, nós temos que fazer o bom combate, mas o bom combate contra as nossas más tendências, não é isso? Exato. Que é o que está lá embaixo, no terceiro parágrafo, dispomos a lutar contra nós próprios. É exatamente as nossas más tendências. Em princípio, eu não entendia essas más tendências. Eu via como meus erros. Também os são. Mas a gente vê que quando você reencarna, você não reencarna assassino. Vem com você as más tendências de situações negativas do seu passado. Aí ele entra a misericórdia divina nos ajudando através do livre-arbítrio. Você tem a opção de mudar as suas más tendências para boas tendências. E geralmente o que nós fazemos? Nós damos trela para o lado ruim. Lado do ruim. Por quê? É um exemplo. Eu não gosto do Paulo. Nossa, o camarada asqueroso. Cara, se você acusa o outro de qualquer situação, é porque está latente dentro de você. Não é isso, Paulo? Claro, nós vemos aquilo que queremos ver. Tem até uma passagem de Jesus, parece ser assim mais um conto, né? Que alguém fala, que Jesus estava caminhando com os seus discípulos, porque na época eles caminhavam de uma cidade para outra, de um lugar para outro, e encontraram um cachorro morto no caminho, né? E o cachorro já estava no estado adiantado de decomposição, e os discípulos, todo mundo, caramba, mas que catinga, que coisa horrível, eu não gosto nem de ver, nem de olhar. Que aí Jesus chegou diante daquele cachorro, olhou e disse, vejam, que lindos dentes tinha esse cachorro. Né? Quer dizer, você pode, é uma história, né? Mas eu acredito que isso é próprio de Jesus, né? Sim. Que ele olha nas pessoas a parte boa. Sempre, né? É a parte Sempre. boa. Você tem a parte ruim. Aí eu olho para você, sabe? Como eu não tenho como você disse, a minha tendência do negativo, eu só vou ver em você a parte ruim. A parte ruim. Quer dizer, eu esqueço de ver a boa. Perfeitíssimo. Né?
Perfeitíssimo. Eu vou continuar aqui. Vamos lá. Depois você fala mais um pouco. O combate chumba-nos o coração à crosta da terra e em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. O bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. Pois é, olha lá, o combate negativo chumba-nos o coração à crosta da terra. Porque a gente está sempre armado contra o outro. O outro vem com uma roça para você, você já está com faca, facão, tridente, qualquer coisa para furar o outro. Você não sabe, talvez eles venham aqui para te trazer uma rosa ou uma planta para que você possa plantar lá no seu jardim para florir também. Mas você já pensa diferente. Aí entra o tal do materialismo negativo. Porque o materialismo positivo é positivo, gente. Você trabalha e você tem o seu salário no final do mês para você sobreviver. Ótimo, tudo bem. Você está vendendo os seus conhecimentos. Mas e na parte espiritual, como é que se desenrola? Se desenrola através do reajuste. O bom combate, porque ele se refere, porque lá nessa passagem, com Timóteo, quer dizer, Timóteo estava falando sobre as confusões que estava tendo naquela igreja. Aí Paulo fala para ele essas coisas, né? Eu combati o bom combate. Né? No caso, para eles também combaterem o bom combate, para não ficarem presos, porque as instituições religiosas, que isso já era uma instituição lá naquela época, né? E as pessoas vão para lá levando as coisas materiais, usando aquilo como um materialismo, né? Aí fala, com o bom combate, quer dizer, você está ali, é um religioso, né? Seja principalmente o cristão e os religiosos de uma maneira geral, é para você fazer uma reforma íntima. E isso você tem que combater em você. Né? Combater o que é? Você não deixar, por exemplo, que o orgulho exacerbado ele te domine, né? O egoísmo, que aí você fica preso às coisas materiais. Para mim é muito interessante, é muito mais interessante R$10 do que a vida de uma pessoa. Entende? Um indivíduo muito materialista chega a esse... eu estou exagerando, mas chega a esse ponto. Exato, né? Perfeito, perfeito. Você falou uma coisa aí que acabei esquecendo, mas vamos lá. Continue lá, Paulo. Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele que andara em combate até o encontro pessoal com Cristo, passou a viver o bom combate desde a hora da entrevista com o Mestre até o caminho de Damasco. Desde a hora da entrevista com o Mestre até o caminho de Damasco, estiver em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias, mas desde o instante em que Ananias o recolheu enceguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa. Essa subalternidade dolorosa realmente deve ter sido muito forte nele, né? Para quem não sabe, tem um livro que vem através da psicografia de Chico Xavier, de Emmanuel, né? Que é Paulo Estevão. É um dos... depois que eu li esses romances, os outros romances, para mim, perdeu a graça. A graça. Então, conta ali, digamos assim, a epopeia do Paulo de Tarso, né? Então, ele
aí é onde começa. Até então ele era o quê? Ele era um doutor da lei, Doutor. era romano, de descendência helênica, né? Que ele era de Tarso, De que era Tarso. de influência da Grécia, tanto que as cartas dele eram escritas em grego, né? Depois quem foi ajudar ele é um outro também de influência grega, que foi Lucas. né? Também. Então, veja, e ele é o doutor da lei, ele conhecia a Torá. E muito E bem, muito porque bem. ele iria substituir Gamaliel, né? Exato. Que era o professor de Paulo de Tarso. Mas antes de continuar, já nos avisaram que temos que fazer um primeiro Então, intervalo. chegamos lá. Pessoal, voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. Programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E nós estávamos falando sobre Paulo de Tarso, tá certo? Lá, às portas de Damasco, quando ele teve o encontro com Jesus. Aqui nos diz aqui, você podia ler, por favor, ali, até o caminho de Damasco. Até o caminho de Damasco estiver em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias, mas desde o instante em que Ananias o recolheu, enceguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa. Pois é, porque a claridade de Jesus foi tão grande que o cegou temporário. Não é o cegar em definitivo, não é como punição. A claridade de Jesus foi tão forte que ele não aguentou. Por isso que dentro do centro espírita existem diversas funções em que há a ajuda ao próximo e é em penumbra. Por que em penumbra? Porque muitas vezes são trazidos espíritos ainda muito atrasados, inferiores, e eles não aguentam a luz. Então eles têm que vir se adaptar a uma luz mais amena aos olhos deles. Aí já temos uma caridade para com aquele espírito. Gente, se você não tem conhecimento e você vai a uma palestra, ninguém está pedindo a você que você seja um doutor da lei, de forma nenhuma. Tudo de acordo com o nosso grau evolutivo e também de nossa captação dos ensinamentos que são trazidos pelo palestrante. Lógico, não adianta você, estando no primário, ter conhecimentos da faculdade, da universidade, você não vai compreender determinadas coisas. E assim foi com Paulo. Lá em Damasco, né? Ele, para a transformação dele, você podia discorrer sobre isso, Paulo? Há algum tempo que eu li o romance, que até eu preciso relê-lo,
captar mais. Avivar e a captar mais a Isso. coisa. Mas ele não, ele teve que passar por um processo, porque quando ele fala aqui, né, que fala subalternidade dolorosa, foi aquele primeiro instante, você se imagina ali cego, né? E ele estava submetido às pessoas que ele perseguia. Perfeito. Né? Ele perseguia. Então, foram eles que auxiliaram ao Paulo, né, a ser o que ele foi depois. É interessante que o Ananias, né, tinha, porque Jesus estava próximo aqui né, a todos eles, então pediu que Ananias fosse no Paulo e, no caso, ele impusesse as mãos, enfim, que Ananias tinha, né, curava até algumas pessoas e tudo, para que desse lá um passe no Paulo, para que ele voltasse a enxergar. E Ananias falou, poxa, quando ele enxergar, ele vai me matar. Não, que se é eu falo assim, pode desculpar, mestre, me permita desobedecer. Aliás, toda a comunidade de Damasco ficaram apreensivos com Ananias introduziu na sinagoga Paulo para falar. É. Mas ele nos persegue. Ananias, já o espírito um espírito já evoluído, o ajudou e fez mostrar aos outros, né, a população lá judaica ou cristianizada de Damasco, para observar o Paulo de uma outra forma. Aí nós vemos aquilo que da história do cachorro morto. Jesus, naquele instante, ele precisava que a sua mensagem, né, fosse propagada. Sim. E quem era o melhor propagador da doutrina dele? Ele sabia, ele via, porque ele conhece um espírito mais superior, ele conhece a potencialidade do indivíduo. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Ele ficou lá esperando ele na porta de Damasco, aí pegou ele no pulo. Eu estou falando dessa maneira para a gente entender um pouco. Pegou ele e depois ele... Que não foi também uma transformação, ele caiu hoje, amanhã ele está fazendo, não. Ele passou, ele como é costume no judaísmo, o indivíduo ele pode ser formado no que for, mas ele tem que aprender alguma coisa, alguma profissão, para que se ele tiver mal no momento, ele pode exercer uma profissão. E ele era tecelão. Exato. Aí ele ficou tecendo, ele tecia cabanas, né? A cobertura da cabana. A cabana. Então ele tecia, e foi aprendendo. Ele passou por muitos momentos, como nós depois vamos ler mais um pedacinho, que ele foi incompreendido, ele apanhou, ele ficou doente mesmo, mas ele continua se arrastando, mas ele depois veio o Lucas, que era médico, e o médico era aquele que ficava lhe dando apoio, o suporte para ele, né? O Lucas era médico, estudou desde criancinha, onde eu não lembro agora da cidade dele, então ele entrou para um templo, né, e aprendeu medicina. Quando o Lucas chegou para Paulo, né, Lucas não viu Jesus pessoalmente, mas começou esse trabalho, né, e Paulo foi pego em galera, depois o troço afundou, ele foi náufrago, né, tudo. Então veja só, não é ele às vezes batiam nele, jogavam ele no lixo. No lixo, naquela época, todos os dejetos de uma cidade, de um local, ficava ali. Jogava lá, quer dizer, então ele passou por... Veja, um indivíduo, aqueles que bateram nele, só bateram porque ele estava transformado, porque senão eles apanhavam. Porque ele era preparado, ele era tipo um soldado, né? Ele era uma pessoa preparada. Então veja só o que é o bom combate. Ele deixou de combater com a espada, passou a combater com a palavra boa. Positiva. Muito bem. Desculpa, gente. Mas nós vemos ali também, gente, olha, uma parte.
nós falamos em Lucas. Lucas é exatamente um dos que fizeram a Bíblia, né? Perdão, menti. Foi daqueles que escreveram lá. Na realidade, dos 4, somente 2 conviveram com Jesus, que foi Mateus e João. Lucas e Marcos, não. Sabe-se até que teve coisas que Paulo disse e que hoje, pelos esses analistas, dizem que foi interpolação, mas isso não vem ao nosso caso, tá? Mas que foi Paulo que tinha dito, disseram que foi Marcos. Bom, isso não nos importa, porque a única coisa que o homem não mudou na Bíblia foi a mensagem de amor de Jesus. Jesus a colocou de um modo tal que não houve interpolação do ser humano para mudar aquilo. Exato. Porque o homem, dá licença, o homem fazendo o mau combate começou a mudar determinadas coisas para ter o poder na mão. Não é isso que Jesus quer. Mas a mensagem de Jesus é tamanha, como você disse, esse amor, enfim, a essência, né, do evangelho dele, né, ninguém conseguiu mudar. Não consegue mudar, porque aquilo que vem, o que a palavra desperta em nós, entendeu? Ninguém conseguiu mudar, apesar de terem tentado e continuam tentando, né? Tem uma outra passagem também que lá havia um colóquio, porque quando Constantino estava como imperador de Roma, gente, ele pediu que haviam pelo menos 50 seitas naquela época, dizendo que eles seguiam exatamente o que Jesus tinha dito. E acabava que ninguém se entendia direito, né? Constantino, que era imperador, disse assim, olha, chamou o padre, né, que era o Jerônimo, disse assim, você vai fazer um livro só, e dali em diante nós vamos seguir. Ali começou o quê? O Estado religioso, os dois, o Estado e a religião juntas. Passou a ser Isso é problema deles. Nós só estamos comentando, isso é história, não é história, é história. Lá atrás, só que Jesus nos disse outra coisa diferente. Ele disse assim, eu vim cumprir a lei. E acrescento uma, que é o amor, 4 letras. A mensagem, né? Porque tudo, às vezes nós costumamos, na nossa ignorância, isso não deveria ter acontecido. A gente não sabe, porque se não fosse o Constantino, talvez o cristianismo não teria chegado até nós. Aí vem uma outra situação, Paulo. Aliás, ele é Paulo também. Vem Paulo. A pergunta é, será se o que nós conhecemos hoje do cristianismo, sem o Paulo, seria isso? Essa foi a intenção de Jesus quando colocou Paulo ali para fazer o que ele tinha que fazer. Por quê? Veja só, com todo o sacrifício sendo agredido e tudo mais, ele foi fundando que chama de igreja, são na verdade, são reuniões, né, comunidades que se reuniam em torno da palavra do Cristo. Exato. E essas comunidades também, porque era de pessoas imperfeitas. Sim. Né? Pessoas imperfeitas, muitos não. É por isso essa palavra de Paulo com Timóteo. Né? Então ele estava sempre mandando as cartas para essas igrejas, né? Para essas congregações, para colocar, eles trocavam carta só que hoje seria no Zap, né? Mas o Zap naquela hora levava meses, às vezes, para chegar no outro lugar. Mas eles, né,
ele fez isso. É um trabalho hercúleo. Hercúleo. Entende? Não era um trabalho. E veja só, um indivíduo, né, que só para fazer. Só que ele tinha uma força interior, que quando inclusive ele apedrejou Estevão, né? Estevão falou para Abigail, que era noiva de Paulo, mas irmã de Estevão. E falou para ele, se ele faz isso, o que ele faz hoje, ao dia que ele fizer para o Senhor, vai ser muito bom, né? Porque Estevão ali já estava vendo a potencialidade daquele indivíduo. Né? Então, veja só, e Paulo aqui, quando ele fala, eu fiz o bom combate, né? Ele entendeu que o bom combate é aquilo que trouxe benefício para ele como espírito imortal que ele é. Pois é. O Paulo César disse uma coisa muito importante. Paulo de Tarso fez uma coisa muito boa, porque primeiro ele se evangelizou. É lógico que ele já tinha um certo cabedal, porque Jesus, como nosso governador, ele sabe o nosso potencial. Você já repetiu isso. Ele sabia que se colocasse uma vírgula ali, Paulo se modificaria. Porque lembra, gente, o caso é o seguinte, naquela época não existia pontuação. Não existia ponto e vírgula, 2 pontos, vírgula. Não tinha nada disso. O escrito era direto. Se você ler direto, você vai ter uma compreensão. Mas se você fizer a entonação, você vai ver que a história é completamente diferente. Com certeza, né? Não é? E até você falou algo aí, por exemplo, Paulo começou a estudar com os cristãos o Evangelho de Cristo. Sim. Por isso que depois ele defendeu, ele fala de Jesus, né, que para ele Jesus passou a ser o caminho dele, né, a luz dele. Então, porque eu imagino, um doutor da lei, mas Jesus já tinha dito, eu não vim destruir a lei, a Torá, eu vim cumpri-la. Vim cumpri-la. E ele compreendeu isso. Ele compreendeu isso e fez de uma maneira, aliás, excelente. Por isso Jesus colocou ele, porque ele é uma pessoa intelectualmente bem formada e ele iria compreender melhor a mensagem de Jesus e a intenção de Jesus. Por isso que ele fez as igrejas. Porque a intenção dos discípulos de Jesus, uma boa parte deles, queriam aderir os ensinamentos de Jesus ao judaísmo direto. Exato. Paulo César falou uma coisa interessantíssima. Aliás, Paulo de Tarso, para a conversão dele total ao cristianismo, foi árdua. Sabe por quê? Porque o judaísmo estava impregnado nele e ele queria as bases do cristianismo, as bases do judaísmo. Mas Jesus não disse isso para ele. Não é assim. Mostrou a Paulo que é de outra forma, sem dizer não. Exato. Ele foi aprendendo com a experiência. Exato. E olha, o trabalho dele foi tão hercúleo, ele chegava em alguma cidade, mandava alguma instrução para outra cidade, recebia alguma pergunta, olha, está acontecendo isso aqui assim, como vamos fazer, qual a nossa atitude? E aí ele voltava à cidade para dirimir aquelas coisas mal entendidas.
Exato. Havia muita, assim, muita discussão entre as pessoas. Né? Exato. Mas antes de continuar, temos que fazer um segundo intervalo. Faremos. Pessoal, nós voltamos daqui a um minuto. Até já. Alô, pessoal, programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. A palavra, então, com Paulo César. Nós vamos aqui, já chegando no final desse texto, que Emmanuel continua. Incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente, jamais deixou de servir a causa do bem. Que abraçara com Jesus, olvidando os males e os achaques, constrangimentos e insultos. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Pois é, Paulo, aqui tem uma coisa aqui muito interessante. Ele era aluno de Gamaliel. Aqui diz assim, aparentemente arrasado e vencido. Esse aparentemente aqui é porque ele pensou, acredito eu, que ele teria mais tempo para melhorar as falas dele, para que o povo judeu entendesse. Porque, na realidade, ele, como judeu, ele gostava do povo judeu, lógico. Claro. Era uma coisa normal. Mas ele queria também que o judaísmo se modificasse. Mas não houve isso. É o que aconteceu. Por exemplo, quando Jesus, já no Sermão do Monte, disse: eu não vim destruir a lei, sim dar cumprimento, é essa a intenção de Jesus, porque a mensagem da Torá estava presa no Sinédrio, lá com os judeus, presa dentro do templo. Aquele negócio que faz um templo, aí é ali que Deus está. Né? E Jesus, o que ele fez? Ele passou para os gentios também, como inclusive Paulo também era considerado o apóstolo dos gentios, né? Porque ele entendeu essa mensagem de Jesus. Porque o orgulho do templo, nós não estamos aqui falando mal de judeus, não, gente. Não. É o ser humano. O ser humano ele tem orgulho, porque todo mundo... só para não dizer que falei mal, nunca falei mal de ninguém, eu já conheci espíritas tremendamente orgulhosos, achando que ele está com a mensagem superior do universo. Aí, a mensagem superior do universo é o amor. Só o resto é compreensão de algumas coisas, dos acontecimentos. Mas essa é a mensagem, então não existe. Né? Então, eu só estou falando isso para dizer, aquele povo, né, que era os judeus na época, eles prenderam a Torá para eles. A Torá é só nossa. Tanto que, inclusive, eles eram inimigos do pessoal da Samaria, os samaritanos, que eram judeus também. Né? Havia toda uma história de invasão, etc. Então eles achavam que eles eram impuros e eram inimigos, simplesmente inimigos. Eles não eram
outra coisa. Não é? Então, veja aí, e tanto que no templo determinadas pessoas não podiam entrar, etc. E aquilo tudo eram os doutores da lei que continham a lei. Poder, né? O poder da lei, entende? Então, e a lei era aplicada aos fracos, a quem não era deles, né? Não a eles, para eles. Né? Aliás, Jesus diz uma coisa muito interessante lá, quando ele estava no templo, e diz assim: vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Vocês não entram no reino dos céus, mas também não deixam ninguém entrar. Tem várias frases, cegos conduzindo cego, quer dizer, cego que ele quis dizer, aquele que está encegado pelo orgulho, ele se acha acima de todos, entendeu? Então, tem no capítulo 23 de Mateus, ali você vê Jesus esculachando o pessoal do Sinédrio, né? Túmulos caiados, sim. Brancos por fora, mas guardam por dentro a morte. Só Deus sabe como é que fica ali por dentro. Então, que está falando que chamava eles de hipócritas, né? Quer dizer, você só é uma casca, por dentro você não é nada daquilo. Não é entendeu? Nada. Então, a mensagem de Jesus era para as pessoas, para o indivíduo. Às vezes até comentando com pessoas, até de outras religiões, ele não compreende. A mensagem de Jesus é universal. Totalmente. Ela não é para os cristãos, que é como a gente acha, não. Ela é universal. Porque amar o próximo como a si mesmo, por exemplo, que isso está na Torá, né? Amar o próximo como a si mesmo pode ser feito por um ateu. Sim. Qual é o problema? Ele diz que é ateu. Não, mas ele tem amor para dar. Aliás, me lembrei agora de um programa na televisão de anos atrás. E estava aquele senhor Padre Quevedo e outros mais. E tinha lá um que dizia que ele era ateu. Ele não acreditava em Deus. Então, teve uma hora que o Padre Quevedo vira e falou assim: quer dizer que você é ateu? Ele falou: não acredita em Deus. Ah, sim, você não acredita em Deus. Graças a Deus. Gente, é o meio de manipular as palavras. Porque, na realidade, ele lá atrás, ele percebe que há alguma coisa que o move. Ele não pode alcançar, é um problema de cada um de nós, mas nós podemos senti-los. Tá certo, gente? Sentir sempre. Aliás, eu estava lendo aqui, olha, nós temos que amar, confiar, perseverar no caminho, ser humilde, crer, orar, vigiar, estudar, trabalhar para o próximo, sim, e perdoar as ofensas e não ofender. Gente, são coisas dificílimas, mas tem que ser colocado para que todos possam, gradualmente, a cada um verbo desse, ir se transformando. É o que Jesus tem que ser, uma pessoa de bem. Você pode ser evangélico? Pode, mas seja uma pessoa de bem. Budista, taoísta, outras coisas mais aí que eu nem sei. Mas seja pessoa de bem, gente. Sempre. Isso aí. A regra áurea que manda, está até no capítulo 7 de Mateus, versículo 12. Faça aos homens tudo aquilo que quereis que eles vos façam. E ele diz lá no final: nisto consiste
toda a lei e os profetas. Quer dizer, que se você apenas fizer isso, você não precisa ser religioso, mas se você fizer isso... Você já está em uma boa situação. Inclusive, Jesus enviou vários emissários antes dele para a Terra, inclusive um deles foi Confúcio, que tem essa máxima lá no Sanalec. Aliás, eu já disse lá em outro programa, eu comecei a estudar Confúcio. Confúcio viveu 500 anos antes de Cristo, gente, e já falava isso que Paulo diz: faça aos outros o que gostariam que os outros fizessem a vocês. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou, Paulo César. As suas considerações finais, por favor. Eu, mais uma vez, estou assim, feliz, satisfeito mesmo, né? Interiormente falando. A gente fica feliz por participar, né, desse programa. E não um programa, mas o objetivo do programa, que é... Acabamos de falar aqui sobre Jesus, sobre Paulo, não é? Sobre nós mesmos, sobre o caminho que temos a seguir. Esperamos que nessa nossa conversa todos nós possamos iniciar o nosso bom combate, né? Tentando derrotar em nós mesmos as nossas imperfeições. Perfeito. Seja sempre bem-vindo, Paulo. Eu que agradeço aí. Então, gente, Paulo César, né? Ele é um declamador. E minha mãe, antes de fazer a passagem dela, né, para o outro plano, ela tinha um caderno de poesias. E tem uma lá que eu nunca esqueci. Há na vida 2 caminhos, um do mal, o outro do bem. Um, espinhos e dores, o outro, risos e flores. Qual é o que você vai escolher? Um abraço, grato pela audiência, até a próxima semana, se Deus quiser, e graças a Deus. Graças a Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.